talentos. A parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos fala sobre a própria palavra talento aqui nesse estudo, nesse ensino do nosso Senhor Jesus. Com certeza foi algo verídico ou um grande ensino do nosso Senhor Jesus para os seus servos. Mas também esse estudo serve para todos, mundialmente, todo ser humano sobre a face da Terra. Porque esse talento aqui representa tanto o dinheiro, representa o próprio talento, que é o dom que nasce com todas as pessoas. Todas as pessoas nasceram com um dom dado por Deus. Por isso que há pessoas que nascem com o gosto, não é? Pelas artes, pela arquitetura, pela música, tudo isso que são as artes. Outros que nascem com o dom, não é? De serem advogados, não é? Médicos, doutores, e por assim vai. Desejos de tratar de coisas da natureza, tudo isso são dons. Deus dividiu esses dons, mas esses dons não têm nada a ver com os dons do Espírito Santo. Isso é outra conversa. Isso é o dom que nasce com todo ser humano. É algo que Deus deu a todo ser humano. No mínimo, todo ser humano nasce com um dom. Há muitos que dizem, eu não sei qual é o meu dom, mas essa pessoa tem um dom. Há pessoas que descobrem desde criança, sabem o que vão fazer no futuro, porque nasceram com esse dom e esse dom se manifestou ainda cedo. A pessoa sabe o que ela ou que ele deseja fazer da sua vida, o que gosta de fazer, a escolha da sua profissão. Isso vem de Deus, para que o ser humano não tenha todos só um dom, então o mundo não desenvolveria, não é? É necessário que haja engenheiros, que haja doutores, que haja artistas e por assim vai. Todos nasceram com um dom. E se você diz eu não tenho dom algum, não, você tem dom. Só que você ainda não descobriu o seu dom por algum motivo. A maioria das pessoas sabem do seu dom. E há pessoas que têm mais do que um dom. Então, há uma diversidade de ser humano para ser humano em questão do dom que vem de Deus. É Deus que dá. Há pessoas que têm até vários dons, mas há pessoas que têm um dom, dois dons. Há pessoas que, né, simplesmente vivem a vida toda tentando descobrir aonde se encontra o seu dom. E também esse talento, não é? Estamos a falar sobre a parábola dos talentos, além de representar o dinheiro, o dom, que são os talentos, também é a capacidade, a responsabilidade. É a responsabilidade aqui em questão do Senhor Jesus, não é? Falar sobre quem dá os talentos é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus, é o dono de todas as coisas. Ele é que dá. Nesse caso aqui dos talentos, ele dá os talentos aos seus servos, não é? Conforme as suas capacidades. Por quê? Porque nem todos nós temos a mesma capacidade de resolver certas coisas. E as capacidades são habilidades nossas. Há pessoas mais hábeis em desenvolver certas tarefas, em administrar certas coisas. Por isso é que aqui, ao começarmos a ler, você vai entender. Mas, primeiramente, esse talento representa uma quantia de dinheiro, não é? Que o Senhor, não é, desses servos confiou a cada um deles.
esse senhor tinha 3 servos. Um que era mais capacitado e ele confiou nele, por isso que eu disse que esse talento quer dizer que é a confiança, não é? Que Deus dá à pessoa que tem capacidades, não é? Capacidade não é inteligência. Todo ser humano é inteligente, mas a capacidade é algo que nasce com o ser humano. Vem de pessoa para pessoa, não é dado por Deus. A pessoa é que desenvolve as habilidades, as capacidades, não é? Porque a pessoa pode nascer com o dom, mas se ela não desenvolver, também esse dom não desenvolve, não é? E a pessoa não se torna capaz de resolver certas coisas. Então, esse senhor, sabendo da capacidade de cada servo seu, então, aquele que tinha mais capacidade, não é? Ele confiou mais talento do que os outros. É assim que Deus funciona. Deus não pode confiar, dar nas mãos de uma pessoa uma quantia de dinheiro, porque esse talento representa uma grande quantia de dinheiro, porque esse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, se ausentou por anos. Se você for fazer as contas dessa história dos talentos aqui, não é? Esse servo que recebeu só um talento, esse um talento, não é? Representa 15 anos de trabalho de uma pessoa normal, que ganha um salário normal. Digamos que eu ganhemos, um exemplo, 1.000 euros por mês, ou 1.000 reais por mês, ou 1.000 libras por mês. Então, em 15 anos, se você fazer as contas, dará 180.000 euros. Então, para você ter uma ideia, esse servo que recebeu foi o servo mau, inútil, infiel, não é? Ele recebeu do seu senhor 180.000 euros para administrar tudo aquilo que o seu senhor confiou nas suas mãos. Aqui não diz que é terreno, que é empresa, que é qualquer outro negócio. Mas ele confiou os seus bens, não é? E ao confiar os seus bens que ele tinha para administrar, para cuidar, deu a esse servo que recebeu um talento, que foi o servo inútil e infiel, 180, entre aspas, não é? Já que eu lhe expliquei a história, 180.000 euros para poder administrar toda a sua empresa, não é? Enquanto ele estivesse fora. E esse senhor, que é o nosso Senhor Jesus, esteve anos fora. Ao lermos aqui, você vai ver, esteve anos fora. Por isso é que deu essa quantia enorme, só um talento. O que esse servo inútil e infiel fez? Porque era um servo negligente. E negligente quer dizer preguiçoso. Se o nosso Senhor Jesus, se o Deus Altíssimo confiou, não é, que era senhor desse servo, um talento, é porque ele tinha capacidade para o multiplicar. Faz sentido ou não faz sentido, não é? Porque um talento, naquele tempo, representaria esse dinheiro. Era muito dinheiro. Um dinheiro do salário de 15 anos de trabalho. O que é que ele fez? Ele enterrou, quer dizer, ele guardou o dinheiro do seu senhor, pensando assim, já que esse meu senhor é mau e eu não sei o que fazer, não é? Então, eu vou guardar esse dinheiro. Quando ele voltar, eu vou lhe entregar esse dinheiro. Quer dizer, um servo negligente, preguiçoso, não é? Enquanto os 2 servos, aquele que recebeu 5 talentos, a primeira coisa que ele fez, não é? Porque ele também tinha mais capacidade. Vejamos aqui que Deus nos dá as coisas conforme as nossas capacidades. Mas a capacidade
somos nós que desenvolvemos. Capacidade não tem nada a ver com inteligência. Capacidade tem a ver com habilidade naquilo que nós fazemos. Se Deus vê você é hábil, você tem capacidade para desenvolver certas coisas, então Ele vai confiar coisas nas suas mãos. E se você for fiel, como foi esses servos fiéis, bom e fiel, então Ele vai confiar mais e mais. Vejamos que esse talento era muito dinheiro que ele confiou nesse primeiro servo que recebeu 5 talentos. Mas quando esse servo recebeu todo esse dinheiro, porque ele não sabia quando é que esse seu senhor voltaria, o que é que ele fez? Ele começou logo a trabalhar. Ele não foi preguiçoso como o servo infiel, como o servo negligente que era preguiçoso. Não, ele era hábil. Não é? Ele começou logo a negociar e multiplicou aquele dinheiro que o seu senhor confiou nas suas mãos. Porque esse talento aqui fala do dinheiro. Uma quantia enorme de dinheiro confiou a esse seu primeiro servo que tinha 5 talentos. Tinha mais capacidade. Mas o que é que ele fez? Ele começou logo a negociar e multiplicou. Quando voltou o seu senhor, o nosso Senhor Jesus, porque aqui agora ele fala sobre o nosso Senhor Jesus. Então, quando veio o Senhor Jesus, ele se aproximou, se apresentou e disse: Senhor, está aqui, não é, o talento, essa quantia de dinheiro, esses 5 talentos que o Senhor confiou em mim, não é? Então, ele tendo multiplicado, já não era 5, eram 10 talentos. E ele entregou esses 10 talentos ao seu senhor. Mas esse seu senhor não tomou esses seus 10 talentos, deixou com ele. É interessante, quer dizer, colocou à prova, porque esse senhor confiou nesse seu servo, colocou esse seu servo à prova. Ele, como foi fiel e bom servo em ter administrado e ter multiplicado, ele não tirou, porque na verdade esse seu senhor não precisava desses talentos, desses 10 talentos. Não é? Esses 10 talentos foi para provar esses servos seus, que ele tinha os 3 principais servos. Com certeza, com toda essa riqueza, ele tinha muito mais servos. Mas esses 3 servos é que tinham as capacidades que ele confiou. O que tinha mais, confiou mais. Então, foi fiel, entregou, e ele diz assim, logo aqui um exemplo no capítulo 25 de Mateus. E no versículo 21 diz assim, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Quer dizer, ele ganhou também a salvação. Quer dizer, aqui você pode entender, o Senhor Jesus fala do reino dos céus também. Quase todas as parábolas, o Senhor Jesus fala do reino dos céus, da salvação. Quer dizer, esse servo que lhe serviu, não é? Com todas as suas capacidades, multiplicou aquilo que o Senhor Jesus confiou nas suas mãos, então, não é que na verdade era pouco, porque o Senhor Jesus diz assim, ele diz assim, não é? O que é que ele diz? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Quer dizer, para aquele grande empreendimento, não é? Que o Senhor Jesus confiou na mão desse servo, que tinha capacidade, tinha os 5 talentos, não é? O dinheiro que era aquele talento, na verdade, era pouco para administrar tudo aquilo que o seu Senhor tinha colocado e confiado nas suas mãos. E ele foi fiel nesse pouco e o multiplicou. Vejamos só o que esse servo bom e fiel fez. Ele começou logo a se movimentar e multiplicar, porque ele não sabia quando viria o seu Senhor. E o seu Senhor, com certeza, pela leitura dessa parábola, demorou muitos anos, digamos 20 ou 30 anos.
né? E ele multiplicou esse talento, que era o dinheiro que esse senhor tinha confiado nas suas mãos. E esse dinheiro, na verdade, não é, ficou para esse servo bom e fiel. Então, esse servo bom que foi fiel se tornou rico. Se tornou rico. E ainda se tornou mais rico porque ele tirou do servo infiel aquele um talento que era 15 anos de trabalho e devolveu para o primeiro servo que tinha, não é, 5 talentos e ficou ainda mais rico, porque além dos 5 que o Senhor Jesus lhe deu, ele multiplicou, ficou com 10 talentos, com mais um talento, 11 talentos, quer dizer, ele ficou rico. Ele ficou rico. E assim, consequentemente, o segundo, a mesma coisa aconteceu com o segundo servo bom que recebeu 2 talentos. Mas o que aconteceu? Por que esse servo, não é, inútil, servo mau, infiel, não, que não entrou no gozo do seu senhor, porque era negligente, era mau, tinha maus olhos, porque ele tinha maus olhos, não é? Mas ele também foi lançado onde? No inferno. Quer dizer, o Senhor Jesus fala da salvação. Quer dizer, se o Senhor Jesus, não é, confia, porque esse talento é uma confiança, não é? Certos talentos nas suas mãos é para você trabalhar, é para você multiplicar o seu talento, não é para você enterrar o seu talento, como fez esse servo mau e infiel, negligente, preguiçoso. Mas se o Senhor Jesus confiou os talentos a esses servos, é porque eles tinham capacidades. Porque o Senhor Jesus só confia a pessoas que têm capacidade. Não é? Isso é para você ver como Deus trabalha. Não é? Há muita gente que quer grandes responsabilidades de Deus para exercer a sua obra. Mas, na verdade, o Senhor Jesus sabe que essa pessoa não tem capacidade. Essa pessoa, muitas vezes, quer ser líder. Ele quer liderar uma igreja. Ele quer abrir uma igreja. Ele quer ser líder. Mas ele não tem espírito de líder. Ele não nasceu para ser líder. Ele não tem essas 5 capacidades para que o seu Senhor venha confiar nele a liderança, não é, do seu negócio, do seu trabalho. Então, dá para entender como Deus faz a separação das coisas. Deus não é injusto. Aqui vemos que o Senhor Jesus fala que deu os talentos a cada um conforme as suas capacidades. Deus não pode dar 5 talentos a uma pessoa que tem uma capacidade inferior, não é, aos 5 talentos. Não é? Então, essa pessoa tem que ter capacidades. E a capacidade, como eu disse no início desse estudo, não é? A pessoa desenvolve com o trabalho. A pessoa se torna hábil, não é? Mas o preguiçoso, ainda que tenha capacidade, há muita gente neste mundo que tem capacidades, mas por ser preguiçoso, não vence na vida. Quer dizer, essas pessoas têm capacidades, Deus confia, mas Deus confia conforme as suas capacidades. Deus nunca vai te dar nada, não é? Se você não tiver capacidade para o receber. Você vai receber de Deus conforme as suas capacidades. Deus é justo. Deus não é injusto. Se você recebeu essa capacidade que você tem para realizar qualquer coisa que lhe faz prosperar, porque aqui fala da prosperidade, esse talento fala da prosperidade, é porque você recebeu essa capacidade e você tem que multiplicar. É isso que Deus quer. Mas há pessoas que não têm capacidade. Não deve ter. Todas as pessoas têm suas capacidades, em grau menores, outras em grau maiores. Mas Deus sabe quem pode administrar certas coisas ou não. Por isso que você vê dentro das igrejas, todos querem ser líder. Mas Deus não dá a unção de líder para qualquer um, mas é para aquele que tem capacidade, não é? A unção também é uma capacidade, você sabia? Quando um homem de Deus
ele recebe de Deus uma unção maior, ele se torna mais capaz de realizar a obra do seu Senhor. Por quê? Porque a unção, ele capacita, não é? Abre a mente, abre o entendimento e a pessoa consegue realizar aquele trabalho. Mas é isso, é algo diferente. É Deus que dá, não é algo que o homem desenvolve, não é? Vê que Elias pediu a unção dobrada. Eliseu pediu a unção dobrada de Elias, porque ele não tinha o espírito de Elias para realizar o que Elias realizava. E ele recebeu e vê que ele não fez coisas tão grandes como Elias, mas ele fez mais coisas que Elias, porque ele recebeu a unção dobrada que existia em Elias. Para que você entenda como Deus funciona. Mas começaremos a ler aqui agora, muito rápido, para que você entenda essa história dos talentos, não é? Pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, e a cada um, diz aqui, segundo a sua própria capacidade. E então partiu, então foi embora. Quer dizer, então o Senhor Jesus se ausentou para ver o que esses seus 3 servos iam fazer com o seu patrimônio, não é? Com todo o dinheiro que confiou nas suas mãos. Então, o que recebera 5 saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Quer dizer, este é o servo, né? Um servo hábil, um servo que agrada o Senhor Jesus. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Também começou logo a trabalhar. Não é servo preguiçoso, não é servo negligente. Multiplicou aquilo que o Senhor Jesus confiou nas suas mãos. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro. Está a ver que o dinheiro é o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, daqueles 3 servos. Ajuntou contas com eles, para ajustar as contas com esses servos. Quer dizer, aquele que ele deu 5 talentos, que multiplicou e agora tem 10, o que deu 2 talentos, agora multiplicou, tem 2, mas este tinha 1 que não multiplicou. Então aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. É assim que Deus trabalha. Quando você também é fiel nos dízimos, não é? E também nas ofertas, ainda que seja pouco, Deus vai aumentando, não é? As suas rendas, para que o seu dízimo também venha a ser maior. Você não pode pensar, se o meu dízimo é 100 euros, 100 reais ou 100 libras, eu vou entregar, eu sou fiel porque é pouco. Mas se você começar a receber um dízimo de 1000 euros, 1000 libras ou 1000 reais e você começar a achar que é muito, você perde. Você achar que é muito e não der, não é? Esse dízimo de 1000 porque você ganhou 10.000, então você passar a dar só metade ou um pouco menos da metade porque você sabe que o homem não vê, mas Deus vê. Você é infiel. Você que é infiel porque você acha que está a dar muito, não é. É igual você dar os 1000 euros ou 100 euros de dízimo, é igual. É porque você ganhou mais. Então, tenha cuidado como você trata as coisas de Deus, para que você possa receber de Deus as suas bênçãos. E continua a dizer assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Assim também o Senhor Jesus disse para o segundo servo. Mas disse o Senhor, chegando por fim, não é? O que recebera 1 talento, disse, Senhor,
Veja só, esse servo que recebeu um talento disse logo assim, antes desse senhor perguntar alguma coisa, antes de perguntar qualquer coisa, já começou a justificar o porquê que não multiplicou aquele talento que lhe foi confiado, não é? E diz assim, sabendo que és homem severo, quer dizer, começou logo a acusar, não é? Começou logo a, quer dizer, não a justificar, mas agora fugiu a palavra, não é? A dizer que o seu senhor é um senhor mau, é um senhor duro, não é? Que ceifas, não é? A julgar, essa é a palavra. Antes, começou logo a julgar o seu senhor, a dizer que ele é um homem duro, não é? Que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste. Se você, não é a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, está escrito noutra parte aqui nos Evangelhos também, não é? E o Senhor Jesus explica essa parte, na outra parte dos Evangelhos, agora não me lembro bem. Mas esse servo mau sabia que esse Senhor, não é? Ele ceifa aonde não semeou e também sabia que ele ajuntava onde não espalhou. Mas por que esse servo mau falou isso? Por causa dos seus maus olhos, também por causa da sua preguiça. Ele não quis multiplicar, não quis trabalhar, não é? Então ele escondeu, não é? Enterrou aquele talento. Mas ele tentando se justificar, não é? Do seu senhor, e ele jogou na cara do seu senhor, não é? A dureza do seu senhor, não é? A dizer que ele ceifa aonde, não é? Não plantou, não é? Quer dizer, na verdade, esse senhor é o nosso Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ceifa aonde não semeou, aonde ele não plantou, ele é o dono de toda a terra. Então é justo que esse Senhor, ele venha ceifar onde ele não plantou. Por quê? Porque toda a terra é dele. Toda a terra é dele, todas as coisas são dele, não é? E ele vem a juntar também aonde não espalhou. Por quê? Tudo lhe pertence, toda a terra dele. Ele pode ajuntar, ele também pode espalhar. Uma vez o Senhor Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha, não é? Mas nesse caso, não é? De ele ajuntar o que não espalhou, quem espalha é o diabo. O diabo é que espalha as coisas e Deus é que ajunta as coisas, não é? Esse servo, negligente e mau, se justificou, não é? Se justificou diante do seu Senhor por causa da sua negligência. E o Senhor Jesus diz para ele assim, não é? Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro, vê que os talentos falam do dinheiro, aos banqueiros. E eu, ao voltar, porque ele ficou anos, muitos anos, receberia com juros o que é meu. Quer dizer, na verdade, se ele tivesse pegado nesse dinheiro e colocado no banco, depois desses muitos anos, com certeza, ele teria multiplicado esse talento. Só que esse servo, por causa da preguiça, nem pensou nisso, não é? Com certeza, o seu senhor, ao voltar, só por ele ter feito isso, se agradaria desse servo fiel, ainda que tenha sido preguiçoso, não é? Mas pelo menos fez alguma coisa para que o seu senhor não tivesse prejuízo, não é? Porque com certeza, se ele não multiplicou porque o dinheiro que confiou, se foi pouco para aquele que recebeu 5 talentos, também foi pouco para este, não é? Então deu prejuízo ao seu senhor, né? Porque se tivesse colocado nos bancos, os juros cobriam esse prejuízo. Por isso é que ele foi determinado como servo negligente, não é?
que o Senhor Jesus, tirai, pois o Senhor manda, né, aos seus servos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Quer dizer, ao que tem 10, que já tinha muito, não é? Multiplicou os 5, agora tem 10, recebe mais um, tem 11, não é? Ficou mais rico ainda. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, porque, agora é outra conversa, porque todo o que tem lhe será dado. É o que aconteceu agora no que nós falamos, no que eu falei agora. Né? Esse servo recebeu 10, recebeu mais um. Né? Por tudo o que tem lhe será dado. E terá em abundância. Quer dizer, se ela era rico, mais rico ainda ficou. Mas o que não tem, até o que tem, que era esse talento, lhe será tirado. Foi o que lhe foi tirado. E não só, até o que tem, que tinha na verdade a salvação, lhe foi tirado. Porque ele não entrará no gozo do seu Senhor. E diz, e o servo inútil, porque ele é inútil, lançai-o para o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, até o que tinha, que era salvação, lhe foi tirado e foi lançado no inferno. Agora, pensando aqui, quer dizer, vejamos que tipo de servo nós temos sido, ou você tem sido, ou eu tenho sido. Cada um analisa a si próprio, não é? Para que você não caia, não é? No engano, não é? De pensar que está servindo ao nosso Senhor Jesus, está sendo um servo inútil, não é? Se você não tem disposição, não é? Você não faz nada pelo nosso Senhor Jesus. Você não é fiel nas coisas do nosso Senhor Jesus. Que são os dízimos, as ofertas, não é? O andar reto diante de Deus. O evangelizar quando você tiver a oportunidade de falar do nosso Senhor Jesus. Então, fazendo todas essas coisas, o Senhor Jesus promete dar o quê? Abundância. Jesus não prometeu riquezas para ninguém. Não é? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas em questão a esses talentos, que é a questão financeira aqui que fala, que ele deu, não é? A esse seu servo bom e fiel, a ambos, ao que tinha 5 e 2 talentos, ao que tinha 5 até recebeu mais e teve com abundância. Quer dizer, Deus dá abundância. E se não há abundância na sua vida, você tem que refletir e pensar se verdadeiramente você tem sido servo bom e fiel, ou se você tem sido um servo mau, infiel, um servo inútil, um servo negligente. Só você poderá responder isso, porque só você sabe o que você tem feito. O que você tem feito para o Senhor Jesus? Como tem sido a sua conduta diante do nosso Senhor Jesus quando ninguém te vê? Como tem sido a sua conduta diante das pessoas lá no seu trabalho, das pessoas que te conhecem pelas ruas, das pessoas que te conhecem desde o passado, das pessoas que te conhecem recentemente? A sua conduta, a sua vida. Para Ele confiar talentos, riquezas. Muita gente pede riquezas a Deus, mas não tem capacidades para receber tais riquezas. Ele não dá essas riquezas, mas Ele vai te dar abundância conforme a sua capacidade. É assim que Deus distribui as suas abundâncias, as suas riquezas. É conforme a sua capacidade. E a sua capacidade, ela pode desenvolver para que a sua abundância seja maior, seja mais abundante. Agora você entende o que o Senhor Jesus disse sobre a abundância, né? Então, só depende de nós.